Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é ações trabalhistas contra condomínios e também como evitá-las. Bom, as nossas convidadas são doutora Suzy Paula, advogada civil e trabalhista, especializada em condomínio. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. E, pela segunda vez, doutora Priscila Bittar, advogada trabalhista e consultora condominial. É muito prazer estar aqui com você. Conversar com você, doutora. Tem uma enxurrada de ações. Agora um pouco menos, a gente vai falar um pouco da mudança com a reforma trabalhista, com a nova CLT a partir de 11 de novembro, mas até então, muitas vezes o funcionário saía do condomínio e ele já vinha com aquele pedido padrão, né? Pedia tudo. Exato. Mesmo às vezes não tendo a piscina, pedia até alguma coisa referente à piscina. Exato. Eu queria saber o procedimento disso. Você tem verificado, por exemplo, que as ações têm diminuído, né, a partir do 11 de novembro. E como que tem vindo essas ações? Quais são os principais pleitos desses funcionários que saem dos condomínios? Bom, Ricardo, eu acho que, dada a recente entrada em vigor da nova legislação, o que a gente tem visto é que diminuiu. Mas também, logo, um pouco antes da entrada em vigor, os nossos colegas se aceleraram e ajuizaram muitas ações. Então, hoje ainda eu creio que não dá para tecer assim, em números esse reflexo, se realmente reduziu muito, mas eu creio que a tendência realmente é reduzir. Basicamente, os pedidos das reclamações trabalhistas contra os condomínios, o pedido maior são horas extras, né? Por vezes, pagas a menor, o reclamante, o funcionário entende que elas foram pagas a menor, ele fez e recebeu de forma parcial, e por vezes ele entende que fazia horas extras, às vezes até realmente fazia, e não as recebia, né? Pedido de insalubridade, pedido de adicional Parte do noturno. faxineiro, normalmente, né? Exatamente, auxiliar de limpeza, faxineiro, porque em alguns casos eles chegam a lidar com produtos potentes, como cloro, limpa-pedra, né, sem o devido, a entrega dos EPIs, né, dos equipamentos de proteção individual, que sendo utilizados e necessita da fiscalização também por parte do condomínio, eles neutralizam o efeito desses produtos e até mesmo vai impedir a concessão desse adicional. O adicional noturno, por vezes há também pedidos das verbas que são conferidas através da convenção da categoria, sim, como o auxílio alimentação, os biênios, né? E também folgas e domingos trabalhados, que tem ainda síndicos que evitam fazer o pagamento. Então, o correto é que haja uma fiscalização sempre muito intensa por parte do condomínio, né? Por parte do síndico, dos gestores, até mesmo dos condôminos, que podem sempre e devem estar muito atentos à questão dos funcionários, porque qualquer reclamação trabalhista vai acabar por refletir no patrimônio comum. Todo mundo paga, né? Todo mundo paga a conta ao final. Então, é muito importante, no caso das horas extras, que haja o preenchimento dos cartões de ponto. Eu sempre oriento os meus clientes para que o próprio funcionário faça o preenchimento, que não pode ser britânico. O que é britânico? São os horários cravados, né? 8, meio-dia, 13, todo dia ele chega às 8, todo dia ele sai. Eu acho que até exato, nesse quesito é interessante a utilização do ponto eletrônico, né? Que você acaba não tendo mais esse problema de ponto britânico. Exatamente, exatamente. E aí, eletrônico, que seja bem claro na questão do eletrônico digital, né? Porque tem homologado. Não, porque tem ainda aquele cartão que coloca e muitas vezes um pode bater pelo outro. Sim, também, né? sim. Ou bater e voltar a trabalhar. Sim. Né? É que, às vezes, o condomínio, quando ele é muito pequeno, os custos com isso acabam sendo elevados. Uma coisa que eu falo sempre é que, embora a maioria dos condomínios muitas vezes ainda é o manual, um investimento
de um controle biométrico, ah, mas a gente vai gastar R$1.000, R$2.000, mas vai evitar talvez uma perda de uma ação trabalhista muito grande. Sem dúvida. Deixa eu puxar, eu comecei com uma pergunta que a gente fez abrangente, explanou bastante, e aí vou falar ainda de uma maneira abrangente, mas Priscila, quais são as principais ações que você tem visto que os condomínios têm perdido? Porque o pleito é muito grande, eles pedem 20, talvez, 15 coisas, mas o que a gente tem visto que os condomínios têm perdido muitas vezes? Bom, o pedido procedente, ele depende muito da situação do condomínio, tá? Então, se você tem ali os recibos de EPI, você não vai ser condenado ali na insalubridade. Se você tem todos os cuidados, você não vai ser condenado. Sim. Você será condenado se você não agir da forma esperada pela legislação, certo? Eu acho que é interessante também aí a gente colocar que na mudança das regras trabalhistas, o que aconteceu? Eu entendo que os advogados eles estão sendo mais prudentes na elaboração dos pedidos. Tá? Porque antes, realmente, você recebia e a pessoa era porteiro e tinha pedido de insalubridade, o que não tem conexão, certo? Então, talvez falta de cuidar... Né? Exatamente. É aquele famoso o que colar, colou, certo? Hoje não, hoje isso vai ser penalizado ali no julgamento, então isso vem sendo evitado. Eu vou questionar uma coisa que você falou o seguinte, quando a gente faz a coisa certa, normalmente a gente não tem Mas eu já vi muitos casos de condomínios que faziam de maneira correta e ou o juiz deu uma derrapada e falou, vamos fazer um acordo, por exemplo. Essa é uma prática comum. Na Justiça do Trabalho, a gente tem aquela situação em que o acordo ele é não só ofertado, mas algumas vezes forçado, certo? Caridade com dinheiro alheio? Não sei se caridade com dinheiro alheio, mas... vamos acabar logo com isso. Tá. Algumas vezes eu chego a falar para os meus clientes o seguinte, olha, qual vai ser o seu custo se a gente continuar aqui nessa ação? Você tem que pagar mais uma peça, deslocamento, é o seu tempo, são os juros e tal. Então, vamos fazer aqui um cálculo. Se você deve 500, fazer um acordo de 1.500 não é tão ruim assim. Entendeu? Então, tudo isso depende de quem está assessorando o condomínio, né? Você demonstra para o seu cliente o quanto ele deve e... Sim. Se aquilo demorar, o quanto isso pode custar para ele. Custoso. Exatamente. Você falou por exemplo, de insalubridade, né? Você tem visto bastante esse pleito sobre insalubridade? Muito, muito. E os juízes têm julgado de que forma? A gente tem aí uma situação um pouco diferente. Aqui em São Paulo a gente tem muitas varas, né? Então, a gente tem todos os entendimentos e tal. Normalmente, eles mandam para a perícia técnica, em que vai o perito até o condomínio e vai verificar a situação do condomínio para ver se realmente ele usa o ácido na pedra sem o EPI ou se ele usa o EPI, se aquele produto ele é um produto doméstico que qualquer dona de casa usa ou não. Quem paga esse perito? Esse perito ele é pago por quem perder o pedido, certo? Para quem sucumbe naquele pedido, tá? Mas geralmente o condomínio precisa adiantar essas custas. Uma pergunta antes de voltar para a doutora. Você tem visto os juízes darem ganho de causa para questão de insalubridade? Sim, quando não existe a proteção necessária. Mas vamos dizer, vamos pegar uma média, que é a grande maioria dos condomínios do Brasil, de quem está nos assistindo. Faz a limpeza das escadas, faz a limpeza da área comum, algumas vezes de uma piscina, por exemplo, e ele tem as EPIs que deve ter. Nesse caso, na maioria dos casos... Não tem ganho de causa. Não tem ganho de causa. Não deve ter direito à insalubridade. Exatamente. E o que eu costumo dizer para os meus clientes é, faça um relatório, PPRA, em que você já, logo na contestação, você... apresenta isso para o juiz junto com os recibos de EPI. Algumas vezes eles nem determinam perícia. Tá? Porque o PPRA vai estar descrito que não foi verificado uma necessidade de atividade insalubre e depois os funcionários vão ter assinado que receberam e foram instruídos a usar as EPIs. A senhora falou de horas extras e adicional noturno. Esse também é um pedido constante para esses funcionários.
Como que tem lidado o judiciário nesse sentido? Prova contra prova, julgado, acordo? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Vai mais ou menos na linha do que a minha colega aqui explanou. Dependendo da situação, às vezes a prova a ser produzida, o custo disso, às vezes até mesmo com uma redesignação de uma audiência, acaba fazendo com que o condomínio faça um acordo, às vezes de um pequeno valor, né? Porque, infelizmente, creio que isso vai mudar muito realmente por causa da reforma, porque os pedidos têm que ser determinados, têm que ser especificados, discriminados e apurados os valores. Então, os advogados vão ter que ter um pouco mais de atenção na hora da elaboração desses pedidos. Acabava fazendo com que realizássemos acordos para evitar o prosseguimento da ação, realmente. Então, assim, com relação às horas extras, se o condomínio não conseguir produzir uma prova pautada até mesmo em documentos, nos cartões, e o reclamante conseguir provar que às vezes ele ficava mais tempo até haver a rendição, que ele não tinha horário para almoço. O que vale mais, o cartão ou as testemunhas? A prova documental ela é muito mais forte, né? Nas minhas épocas de estudo de faculdade, que estudava ainda direito, eu ouvia professores dizer que a prova testemunhal é a prostituta das provas, né? Sim. Então, a prova testemunhal ela é muito frágil e vai depender também do desempenho ali da testemunha, né? Eu acho interessante a gente colocar nesse assunto que a prova testemunhal ela pode anular os cartões de ponto, desde que a testemunha comprove que aqueles cartões de ponto são falsos. Você consegue comprovar a falsidade dos cartões, tá? Mas se você colocar só o depoimento e a prova documental... O documento é maior. Sim, sem dúvida. Acúmulo de função. Essa é uma coisa que eu tenho, onde eu vou no Brasil, o pessoal nos pergunta, e aqui em São Paulo a gente tem, por exemplo, o nosso sindicato de funcionários próprios, ele deixa, no caso, por exemplo, do zelador, totalmente aberto à função. Tanto que adotou-se uma prática de contratar o profissional por um valor e já pagar o acúmulo de função sobre as 220 horas mensais. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Independente disso, eu acho que é muito importante o síndico, junto à administradora, na hora da contratação do zelador ou de um auxiliar de serviços gerais, que também tem muito esse acúmulo de função, é descrever as funções no contrato, em que você deixa o seu funcionário ciente do que ele vai receber. Você é a favor porque na nossa convenção coletiva dos sindifícios, no caso aqui de São Paulo, fala-se da função salvo contrato individual de trabalho. Então você acredita que o ideal seria fazer um contrato individual de trabalho? Exatamente. Até por força, emendando, da nova legislação, que prioriza muito essa questão dos contratos e da expressão de vontade da parte. Né? E essa expressão de vontade vem nesses contratos de trabalho que vai pormenorizar ali todas as tarefas, horários e tudo mais. Porque aí eu chego para você e te pergunto, num condomínio pequeno, certo? Você tem 3 porteiros, um folguista e um zelador. Tá? O folguista só vem nas folgas, na hora que esse porteiro precisa almoçar, o que se faz? Coloca-se o zelador. Você entendeu? Então, não poderia ser uma faca de 2 gumes, tudo bem, tem essa parte. Mas um zelador ele acaba fazendo tudo dentro de um condomínio. E, obviamente, que você não vai conseguir listar 100%. Sim. Algumas coisas vão ficar fora. Isso também não... Mas você pode, de repente, colocar ali... Vamos pensar no zelador de um prédio de 8 apartamentos, tá? Ele faz pequenos consertos. Então, eu coloco ali manutenção em geral. Então, você não acha que é necessário... Porque hoje, assim, 90% ou mais das administradoras de São Paulo, elas indicam que se contrate esse zelador ou esse gerente predial com 20% já... de acúmulo de função, para não termos problemas trabalhistas. Nesse caso que eu acabei de dizer, eu colocaria os 20%. Sim. Tá. Certo. Mas por cobertura de almoço, na minha concepção, é uma obrigação do zelador. Mas, certo. Então... Limpeza de piscina é uma coisa que precisa ter muito cuidado quando o zelador faz a limpeza de piscina. Tem, sim, os EPIs. De repente, pedir para o técnico ir lá e verificar se existe ou não a insalubridade. Só para não restar dúvida. Você é a favor que a gente, em modos gerais, lógico, tirando alguns casos particulares, em modos gerais, você é a favor que se coloca... Descritivo de funções. Descritivo de função, mas também paga os 20% ou não, de horários gerais de 220 horas? Olha, vou ficar em cima do muro, como todo bom advogado, certo? Esse é o problema do advogado.
Tudo depende do caso concreto. Tá? Eu recomendo, de repente, se você vai pagar os 20%, se o teu consultor entende que você precise pagar esses 20%, eu entendo que isso consta numa cláusula que você está ganhando os 20% por acúmulo de função. Sim. E aí você descreve as funções. Isso, descreve as funções. Certo. Então, assim é um meio de você ficar mais seguro. Tá. O piso da categoria de zeladora, aqui em São Paulo, pelo menos, né, ele não é alto. Acho que em todo o Brasil... 1.300, eu ele é muito... entre 1.280 e 1.450, alguma coisa assim. Ele é muito próximo ao piso do porteiro. Sim. E ele é próximo ao piso do auxiliar de serviços gerais. Então, e a gente sabe que a função do zelador ela é um pouco... Hierarquicamente superior. Então, eu não sei se isso é proposital também. Sim. Eu tenho umas perguntas muito importantes. A gente tem que falar sobre terceirizada, né? O condomínio não tem passivo, não é isso? Tô brincando. A gente vai falar um pouco Nem um pouquinho. A gente vai falar um pouco sobre isso. Domingo trabalhado, queria falar também um pouco sobre domingo trabalhado. Queria falar sobre ações coletivas, mas antes disso, eu vou chamar um quadro que chama Síndico de Sucesso, olho na tela. Eu sou Gustavo Moretti. Sou bacharel em Ciências Contábeis, com especialização em Controladoria e síndico profissional. Eu atuo na região do Monte Kemmel, na capital de São Paulo. Eu comecei atuando como síndico orgânico no condomínio onde eu residia e me apaixonei pela profissão, pela atividade. Busquei cursos para me especializar, aprimorar meus conhecimentos e até virar um síndico profissional. Atualmente, eu administro 2 condomínios. Eu estou trabalhando para atingir 5, que é um número que eu entendo que eu consiga dar um atendimento de qualidade. Eu imagino que a profissão do síndico profissional seja muito promissora. Com o crescimento do segmento imobiliário, com as construções cada vez mais complexas, eu acredito que surgirão oportunidades para os síndicos profissionais que estiverem preparados para atuar. A minha relação com os condôminos, com os prestadores de serviços, com os colaboradores, com a equipe técnica é excelente. Porque eu acredito que tratando todos com respeito, com educação, com carinho, eu acho que isso é fundamental. Para toda e qualquer profissão é necessário estudo, conhecimento, dedicação, atualizar-se e para ser um síndico profissional não é diferente. Então eu recomendo que aqueles que desejam ser um síndico profissional que busquem alguma entidade que consiga transmitir os conhecimentos necessários para ser um síndico de sucesso. Ser síndico profissional não é uma tarefa fácil. Exige muita responsabilidade, muito conhecimento, muita dedicação. Mas eu acredito que tudo que a gente faça com amor, com muito trabalho, vale a pena no final. Bom, estamos de volta. Temos muitos assuntos ainda para esclarecer. E você que está nos assistindo, não perca. Sexta-feira, o segundo bloco. Até lá.